Muito boa tarde para você. Sextou, sexta-feira. O programa já começou por aqui, minha gente, há muito tempo. Nós estamos num papo muito gostoso aqui nos bastidores, com a convidada, falando de muita coisa bacana, né? Da gente aproveitar o nosso tempo ao máximo, né? A gente estava falando de possibilidades de estudar, aquela pessoa que fala assim, né? Ah, eu não vou estudar agora porque, né, não tenho mais saco para ficar lá. Mas a gente estava dizendo o seguinte aqui, vai passar os anos e a hora que você chegar lá na frente, ou você tem a formação ou você não tem a formação, né? E essa história de que tem idade para a gente estudar, não é verdade, né? Sempre é tempo da gente se renovar, né? Ter novas experiências, novas energias, contato com novas pessoas. Afinal de contas, dessa vida a gente só leva os nossos relacionamentos, as pessoas que a gente pode conviver, né? Isso é muito bacana e muito gostoso, não é? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente tem um assunto muito gostoso aqui, né? A gente traz a psicóloga que vai falar sobre, né, psicologia, que a gente gosta tanto, um assunto que a gente sempre está antenado aqui, gosta de saber, né? E hoje a psicóloga vai falar pra gente do processo de ensino-aprendizagem, né? Como é que se dá esse processo na visão da psicologia, como que esse processo sofreu, né, algumas perdas no período da pandemia, né? Você que é professor, você que é professora sabe bem dessa situação, né? A gente vem aí de um período de 2 anos, imagina você, minha amiga dona de casa, aquela criança que estava em casa, na primeira série, veio a pandemia, ela ficou a primeira série, a segunda série em casa, chegou na terceira série, será que ela sabe ler? Será que ela sabe escrever? Qual foi esse prejuízo que essa criança teve? O que a gente pode fazer para amenizar essas perdas? Não dá para a gente tapar o sol com a peneira. É óbvio que os nossos professores foram guerreiros nessa época de pandemia, né? A gente tem que tirar o chapéu para esses profissionais, além dos profissionais da saúde, os professores que seguraram as pontas nessa aula emergencial que foi feita pela internet, né? Mas mesmo assim, muita gente não tinha acesso à internet. Ontem mesmo eu vi uma pesquisa que mostrou que em 2021, 80% dos brasileiros tiveram acesso à internet, 20% não tiveram. 20% é um número bastante considerável. Será que as nossas crianças estão nesses 20%? É um fator aí pra gente discutir, né? Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí pro Alexandre, que é psicólogo também. Hoje tá lá, né? Tá em casa de repouso. E acompanhando a gente. Um abração para você, um beijo no seu coração, tá bom? Um abraço também para o Sérgio Delfino, que tá sempre ligado lá, acompanhando, porque hoje a esposa tá aqui, né, para falar com a gente daqui a pouquinho. Deixa eu mandar um abraço também para o André, que tá lá acompanhando a gente também, assistindo a programação. E para Sandra. Sandra, um abraço para você, um beijo no seu coração. Ela que falou para mim que estão lá numa correria, lá no Super Ensino, preparando a festa junina. Que gostoso, hein? Nós estamos aí em época de festa junina. Não fui convidado para nenhuma festa junina ainda. Você foi convidado para festa junina? Não fui, mentira. Fui de um amigo na casa dele, lá tinha um monte de coisa. Mas essas festas grandonas não fui nenhuma ainda. Você já foi? Não fui. Estamos querendo, né? Estamos querendo. Então, gente, recebendo convites. Manda convite para nós. Eu adoro quentão, né? Só que não dá para ser em outra cidade, porque a gente bebe. Aí não dá, né, Patrícia? Não. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, Railton. Adorei o tema de hoje, é um tema muito importante mesmo e eu acho que a gente vai poder tirar muitas dúvidas. Patrícia, para a gente começar, como é que se dá o processo do ensino-aprendizagem? Então, a gente tem que pensar que a aprendizagem vem desde que a criança nasce, né? Porque ela aprende o quê? Pela imitação, né? Ela imita os sons que ela ouve, depois vai saindo a voz, vai começando as pequenas palavras, depois a formação de frases. Ela aprende a andar vendo os outros andarem, né? Então, os gestos, né? Os pais gostam de brincar de mostrar a língua, de fazer barulho de caminhão, de carro, né? Então, isso tudo é uma aprendizagem. Aí, cada fase, a gente tem uma gama de coisas que a criança, que o adolescente, o adulto, eles precisam estar aprendendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, quando o pai está fazendo alguma coisa, às vezes conversando com um amigo e a criança está vendo, ela está aprendendo, de certa forma. Sim, ela está aprendendo. Então, os pais têm que ficar atentos o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, porque isso tudo é o quê? É remetido à criança. Tem alguns profissionais que falam que criança é uma esponja, né? Ela suga tudo. A gente acha que a criança não entende, né? Não, ela entende da forma dela, lógico, né? Não toda a conversa complexa ela não vai entender. Mas eu acho que os pais têm que ficar atentos
ao que eles estão fazendo, falando, porque vai falar assim, nossa, mas eu não falo isso. Às vezes uma criança vem e fala algum palavrão, alguma coisa, nossa, mas em casa eu não falo. Mas às vezes numa conversa com um amigo, às vezes fala, brincando, assim, né? Ou solta alguma frase e fala, mas eu não falo isso em casa. Será que aprendeu na escola? Será que aprendeu, né, com os amigos? Com quem aprendeu? Mas às vezes foi os próprios pais que falaram, os amigos que eles trazem para casa. Então tem que ficar atento a isso, porque as crianças aprendem sim. Olha, eu achei fantástico isso, viu, gente? Porque a gente acha, né, a gente tem aquele entendimento, Patrícia, de que a gente aprende na escola, né? E a criança já aprende por observação. Nesse contexto, se eu parar, né, dedicar um pouco do meu tempo, pra, por exemplo, com brinquedos pedagógicos ali com aquela criança, ela vai absorver alguma coisa daquilo também? Sim, sim. É essencial. Eu falo para os pais, que tem alguns pais que preferem, não, vou colocar meu filho somente a partir dos 4 anos, né, que é perante lei, que é obrigatório ir para a escola. Mas eu falo que se a pessoa tem oportunidade, se ela tem um custo financeiro que ela possa colocar meio período, né? Na rede pública também tem acesso à creche, tem professores de creche, então tem atividades direcionadas para bebês. Então você aconselha? Sim, eu aconselho que coloque na escola, né? Os pais falam, mas fica doente, por quê? Porque ele tá saindo da zona de conforto dele, que é só ali, pra estar o quê? Tendo estimulações diferentes que ele tem em casa. E se os pais podem comprar esses brinquedos, é interessantíssimo para isso. Mas os pais também têm que aprender a brincar com esses brinquedos para depois direcionar pro filho. Entendi. Então, para aquelas mães que estão ali com a criança, estão com dó, às vezes, de mandar para a escola, porque é muito novinho, a psicologia indica. Sim, é interessante também pesquisar muito qual o brinquedo é direcionado para qual idade, porque às vezes compra um brinquedo que é acima de 3 anos, se preocupar com tintas, massinha. Tem algumas tintas, massinhas que tem algumas receitas na internet, pode fazer com gelatina, que daí a criança ter contato com os dedos, com as cores, e ir aprendendo, não tem problema de colocar na boca. Sim. Então assim, pecinhas muito pequenas, então tem que ter todo um controle com isso. Entendi. Né? Patrícia, quais são os principais aspectos dessa aprendizagem? Então, a gente tem que prestar atenção que para alguém aprender, a gente, ou está com alguma dificuldade de aprendizagem, apresenta, a gente tem que pensar em 3 aspectos, né? O emocional, o cognitivo e o social. Né? Então, vamos pensar numa criança que ela está apresentando alguma dificuldade de aprendizagem, está um pouquinho atrasado com a demanda de outras crianças, né? Na questão da leitura e da escrita. É interessante que a escola, né, a coordenação, né, os pais investiguem isso. Ele não está conseguindo aprender por quê? Porque tem algum problema em casa, está acontecendo alguma coisa entre os pais, separação de pais, alguém faleceu, ou não, é cognitivo, então tem que investigar, tem que levar no neuropediatra. O que é cognitivo? Cognitivo é a questão da aprendizagem, do código, né, da aprendizagem do que ele vai estar fazendo. Então, ele não consegue o quê? Escrever o nome dele, não consegue memorizar o nome dele, como é a escrita do nome dele, né? Isso é o cognitivo da criança. Isso. Né, do como ele consegue absorver tudo que ele aprende. Entendi. Né? Você disse aí de uma morte de um parente, se a gente está falando de uma criança muito pequena que ainda não tem esse entendimento e a família passa por uma perda, isso pode influenciar no aprendizado da criança? Pode sim, porque ela às vezes o adulto acaba deixando também de estimular essa criança, né? Porque o importante é que essa criança seja estimulada, não vai para a escola, mas que estimule ela em casa, né? A estimule a fala, porque tem os pais que a criança mostra dá água para a criança, tem que falar, ó, o que é isso? É água, né? Mostrar as cores, é amarelo, é azul, é rosa, para ir aprendendo e memorizando isso. Entendi. Eu acredito que na psicologia deve ter algumas teorias de aprendizagem que facilitaria aí, né, esses pais nessa lida, porque, né, nós não somos todos psicólogos, a gente não tem essas informações, né? Eu gostaria que depois do intervalo você desse algumas ideias de teorias de aprendizagem que a gente pudesse aplicar na prática em casa. Pode ser? Pode ser. Então, minha gente, a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar pra gente lá no nosso Facebook. Nós estamos ao vivo também, facebook.com/televisão Metrópole. Depois essa edição vai estar lá disponível para você ver e rever em alta resolução quando você quiser no nosso YouTube, youtube.com/televisão Metrópole. E depois também a gente vai repercutir todo o conteúdo lá no nosso Instagram. A gente volta já já. A Mr. Kit é referência de estilo e qualidade há 36 anos, vestindo os homens mais elegantes de cada cidade onde está presente.
A Mr. Kit é marca 100% nacional, com foco na moda masculina e chega a todas as idades e estilos, levando qualidade, conforto e inovação. Na Mr. Kit você encontra modelagens das mais tradicionais às mais modernas, no tamanho infantil ao adulto. Mr. Kit, Rua Cardoso Ribeiro 289, no centro de Ourinhos. WhatsApp 99847 3493. Estamos de volta, minha gente. Hoje é sexta-feira, né? E o Revista da Cidade está falando de um tema muito bacana, que é o cuidado com as nossas crianças, como é que se dá o processo do ensino-aprendizado com uma profissional que está tirando as nossas dúvidas. Deixa eu aproveitar e lembrar você aí, gente, que infelizmente, né, o coronavírus ainda não foi embora, ele está no nosso meio, né? E eu tenho observado muita gente com Covid, né? É uma situação recorrente, as situações de internação, né? São muito menores, as pessoas não estão tendo casos graves, mas ainda a gente tem que se cuidar, né? Continuar tomando as doses de reforço da vacina, isso é muito importante, porque essa vacina ela tem um prazo e esse prazo vence, então não adianta, tomei a primeira, tomei a segunda, tive um pouquinho de reação, não vou tomar mais, não, vamos tomar a terceira e quantas vierem, né? Não é só um cuidado que a gente tem com a gente, é um amor que a gente tem pelo outro também, que a gente convive diariamente, né? Em alguns locais aqui de Ourinhos, alguns comércios voltaram a ser obrigatórios de máscaras. Não chega a ser obrigatório, é uma recomendação da Prefeitura Municipal de Ourinhos e é muito bacana aí a gente respeitar, né? Onde a gente puder usar, a gente acaba usando, porque a gente, de certa forma, se previne e acaba prevenindo outras pessoas, não é? Vamos voltar para o nosso assunto, então, aqui que está muito interessante hoje, né? É um assunto muito bacana, né? Porque as vós que estão em casa precisam saber disso, os pais precisam saber, né, Patrícia? E eu perguntei para você se existe algumas dicas da psicologia sobre teoria de aprendizagem que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Sim, tem sim. A gente sempre coloca como principais, né, os teóricos, né? O Jean Piaget, o Vygotsky, o Gardner, onde eles foram estudando a aprendizagem das crianças, desde bebê, como cada uma aprende, né? Isso foi um estudo muito detalhado, desde a década de 60. O Gardner já é mais recente, né? A teoria dele das inteligências múltiplas já é de 80, né? O Gardner, ele fala da questão de que nós temos, dessas inteligências, são 8 inteligências. Então, às vezes a gente tem uma inteligência melhor nas linguagens, tem uma facilidade maior nos cálculos, né, na matemática, na questão espacial, que as pessoas que gostam de dançar são dançarinos, sinestésicos. Em todas eu não vou ter. É sempre um ou outro. Não, é assim, você tem uma facilidade maior. A gente tem todas, mas a gente tem um grau maior de facilidade para alguma dessas. E por quê? A gente herda isso? Não, ou é o ambiente? Isso é uma questão, o Gardner ele fala que é uma questão neurológica mesmo, do como você é estimulado desde pequeno, né, do como isso é aguçado a você, porque você também tem as suas predileções. Uhum. Pode ser que você tenha sido estimulado mais para as linguagens e não tenha sido estimulado tanto para cálculo matemático, ou para uma dança, ou para aprender um instrumento musical, mas isso é algo que é orgânico, né? Uhum. Agora o Piaget já fala que a gente é um aprendizado de dentro para fora. Né? Tudo isso é maturado dentro da gente e acionado para o lado de fora. O Vygotsky já pensa um pouquinho diferente do Piaget, que ele falou que a aprendizagem é pelo ambiente, pela zona proximal que você tem com contato com as pessoas, né? Que isso é culturalmente enviado de volta para dentro. Então, eles têm essa diferenciação, mas todos estão falando da questão da construção do conhecimento, construção da aprendizagem.
E esses nomes todos a gente ouve muito na pedagogia, né? Eles também fazem parte do ambiente da psicologia. Sim. E essas teorias de aprendizagem na prática, como é que eu posso aplicar ela no dia a dia ali? Então, no dia a dia você tem que prestar atenção no que? Numa coisa que é da teoria do Piaget, na questão assim, a criança ela aprendeu algo, ela acomodou, quer dizer, ela acomodou no cérebro dela essa aprendizagem, né? Ela assimilou essa aprendizagem para depois ela acomodar o quê? Ela memorizar. Então, por exemplo, você brinca com uma criança, por exemplo, de empurrar uma bola. No outro dia, se você tiver com a bola, ela vai empurrar de volta para você? Ela consegue assimilar isso daí? É a mesma coisa com a questão da aprendizagem. Né? O filho, né, do pessoal de casa, ele está aprendendo a escrever o nome dele. Então, ele aprende a escrever o primeiro nome, depois o nome completo e aí amanhã ele não sabe mais as letras. Então, assim, tudo do como que ele acomoda toda essa aprendizagem. Né? Então, os pais precisam ficar atentos, assim, né? Ele aprendeu o alfabeto, tá? Ele sabe as vogais, as consoantes, tá? Agora ele vai escrever o nome. Então, ele lembra que o R é de um jeito, que o A é de outro, traçado. Então, é todo um sistema, né? Um código, a gente fala de cognitivo, né? São códigos onde essa criança vai aprendendo. Então, se o pai e a mãe perceber que tá tendo um desfalque nisso, uma questão assim, ele não lembra mais como escreve o nome dele, ele não tá acomodando, assimilando corretamente tudo que ele aprende na escola, aí é uma parte preocupante. Entendi. Mas só para eu entender uma coisa, tá? Você disse lá, eu aprendi a escrever, a criança aprendeu as letras e no dia seguinte ela não lembra. Isso é um problema da criança ou pode ser um problema da aprendizagem? E eu tenho que ficar atento no quê? Tem que ficar atento o quanto ela não lembra. Né, o quanto ela já aprendeu, porque é lógico, se ela aprendeu hoje o alfabeto, ela não vai saber todo o alfabeto amanhã, né? Porque as escolas, né, se os pais, não sei se os pais sabem, mas tem uma rotina, né? Como o pessoal de casa deve saber também, como eu já falei, eu sou professora, né, há 16 anos, então a gente tem uma rotina, então a gente faz, né, o cabeçário com o nome da escola, o nome da cidade, o dia, o calendário. Quando começa o dia na escola? Isso, quando começa o dia na escola. Então a rotina faz parte da rotina, desde do infantil, né, da educação infantil, o alfabeto, as letras, os números. Então isso é cantado, né? Não é só, porque às vezes a criança no infantil ainda não tem a questão da escrita ainda assimilada totalmente, mas isso é feito de uma forma lúdica para que a criança consiga assimilar. Por exemplo, passou 2 meses, ela ainda não sabe, ou não sabe pelo menos metade do alfabeto, aí tem uma preocupação aí. Então é importante que os pais vão às reuniões de pais, porque o professor pode sinalizar, eu acho que ele está com uma dificuldade, você pode procurar um profissional para ter uma segunda opinião. É porque às vezes, né, a gente está na correria do dia a dia e o professor fala alguma coisa, a gente pensa lá em casa, não tem nada a ver não, a criança é pequena ainda, ela aprende. Então não é, a gente tem que ficar atento. Isso. Patrícia, quais são os principais transtornos que a criança apresenta aí quando ela está aprendendo? Os transtornos de aprendizagem. Então, um muito famoso, né, que é a dislexia, na questão da dificuldade da escrita e da leitura, a descalculia, a dificuldade maior em cálculos matemáticos e a tão falada, né, a TDAH. O que é TDAH? Então, é o transtorno de déficit de atenção, que tem criança que tem só o transtorno de déficit de atenção, não consegue ter atenção nenhuma, porque fica viajando, assim, fica brincando com o lápis, com a caneta, fica olhando o que o amigo tá falando, o professor já fez a rotina, já tá na atividade do livro, ele tá lá na rotina ainda, pensando se ele vai escrever ou não. Aí tem alguns casos que é o conjunto, né, que é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é aquela criança que não consegue ficar parada, que ela não tem atenção e não consegue se concentrar para fazer a atividade. Ela quer ficar andando pela sala, ela não se concentra em nada. Por isso que os pais têm que ficar atentos a isso, porque uma coisa é a criança, mas meu filho não se concentra na escola, mas em casa ele joga videogame, ele consegue ficar 1 hora, ele consegue pesquisar sobre o jogo, sobre como que ele vai jogar, ou que ele assiste no celular, ele consegue ficar parado, por exemplo, meia hora assistindo um desenho. Se ele consegue ficar parado, ele tem atenção, aí ele tá fazendo o que ele gosta, aí é diferente. Mas se essa criança, ela não tem atenção, ela não consegue ficar fixa aquilo que ela precisa fazer, porque ela fica muito agitada, aí é um caso de levar um pediatra, de levar um neuropsicólogo para ter, né, fazer um acompanhamento psicológico para ver se essa hiperatividade precisa de uma medicação ou não. Deixa eu ver se eu entendi. Se é uma criança lá
que ela consegue se concentrar e prestar atenção só naquilo que ela gosta, né? Como é o caso do videogame, ela passa a hora super concentrada, nem tira o olho. Mas se eu estou percebendo que na escola ela vai de mal a pior, não consegue, isso já caracteriza um problema? Sim, caracteriza, porque assim, uma coisa é o quanto de tempo também ela tá nessas horas do videogame, do computador, das telas, e o quanto ela tem uma rotina de estudos em casa. Porque daí, se ela fica muito cansada pro outro dia, ela não vai prestar atenção na aula. Patrícia, e aquela reclamação recorrente dos professores, que o aluno é o demônio na escola, com perdão da palavra, e em casa ele é um anjo? E aí o pai não sabe o que faz. Mas o meu filho é tão comportado em casa, e a professora diz que chega em casa, chega na escola, ele bate nos amiguinhos, ele rasga o caderno dos amiguinhos. Eu já vi casos assim. E aí? É porque a escola, às vezes, em alguns casos, a gente pode generalizar, mas em alguns casos a escola tem mais regras do que a casa. E aí, lá na escola, ele precisa dividir um espaço. Então, ele tem que dividir a atenção da professora, a atenção do amiguinho o outro, tem horário, né? Não é a hora que ele quer sair da sala, não é a hora que ele quer fazer tal atividade, né? E a divisão, né, do como dividir. Tem salas de aula que tem 20, 25 alunos, então como que ele vai dividir a atenção da professora com isso, né? O horário de intervalo, tem um horário X, né, de recreio, né? Ele tem que comer, ele tem que escovar o dente, ele tem horários. Às vezes, na casa, ele não tem todas essas regras. Olha só, minha gente, que bacana. Então pode ser aí que se você está passando por essa situação, talvez a sua casa está precisando de um pouco mais de organização, mais regra, porque acho que para criança aí, principalmente para o desenvolvimento, acho que essas regras fazem bem, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar aí da pandemia. Não tem como não falar de educação, desse ensino-aprendizagem, sem lembrar desses 2 anos difíceis que a gente passou e ainda enfrenta alguns respingos dela, né? A gente volta já já. A Mr. Kit é referência de estilo e qualidade há 36 anos, vestindo os homens mais elegantes de cada cidade onde está presente. A Mr. Kit é marca 100% nacional, com foco na moda masculina e chega a todas as idades e estilos, levando qualidade, conforto e inovação. Na Mr. Kit você encontra modelagens das mais tradicionais às mais modernas, no tamanho infantil ao adulto. Mr. Kit, Rua Cardoso Ribeiro 289, no centro de Ourinhos. WhatsApp 99847 3493. Estamos de volta, minha gente. Lembrando que nós estamos em época de festa junina, que gostoso, né? E a gente estava brincando aí de convites para festas juninas. Antigamente as pessoas se reuniam, eu não sou daqui de Ourinhos, mas na minha cidade era assim, né? Fechava uma rua, pegava aquelas tábuas, montavam as barracas, enfeitava e cada morador fazia um prato e levava, né? As pessoas se reuniam, dançavam a festa junina em volta da fogueira e quanto isso é gostoso, quanto isso é saudável, as pessoas se confraternizarem dessa forma. Hoje em dia, infelizmente, a gente não vê muito mais esses movimentos, né? Mas eu acredito que a gente vai voltar para esse processo natural que é tão gostoso e tão saudável, né, Patrícia? É tão bom, né? Você também é desse tempo. Sim, sim. Se reunia, tudo, Sim. comia uma pipoca, não sabe daquele luxo todo. Não, o gostoso era, né? a gente confraternizar, né? Sim, sim. Minha gente, a gente estava falando antes do intervalo da pandemia, né? Não dá para deixar de falar da educação sem falar da pandemia. Aliás, reforçando, né? A Patrícia também é professora. Os professores foram guerreiros nessa época e foi muito difícil, né, Patrícia? Como é que tá a aprendizagem pós-pandemia? Então, eu posso falar da minha experiência na rede pública aqui de Ourinhos. Então, teve uma defasagem muito grande das crianças, né? Porque os pais, por mais que eles tentassem, eles não são professores, né? Eles não estudaram para isso. E eles viram a dificuldade que é de ensinar, de se apropriar de tudo aquilo. Porque do início fechou tudo. Fica todo mundo em casa. Era atividade impressa.
né, não tem aquele auxílio do professor todo dia. Na rede particular ainda teve uma questão de aula online, de ter uns recursos a mais do que da rede pública, né? Então, a gente tem que ver, por isso que eu falo da questão da aprendizagem do social, do quanto isso faz diferença, do quanto que os pais sabem, do quanto de aprendizado o pai tem para poder passar para o seu filho, para poder auxiliar ele nas tarefas. Então, a pandemia deu uma quebra muito grande de diferenças, né? Do quanto cada pai pôde doar seu tempo para estar ali com o filho, ensinando ele. E o filho tendo paciência do pai ensinando, né? Porque teve crianças que, eu lembro que falava assim, mas eu não gosto, em algumas aulas online, né, que eu participei, mas meu pai não sabe ensinar igual você. Né? Meu pai não tem paciência, não é assim que ensina, não é assim que a professora canta, não é assim que a professora faz. É porque a professora estudou para aquilo, né? Sim, não tem sim. como também. A situação dos pais foi emergencial, né? Sim. Até as aulas online que vocês acabaram dando foi uma situação de emergência para que não parasse tudo, né? Sim. Mas mesmo assim você percebeu um prejuízo. Sim, porque algumas crianças, como você mesmo falou, estavam no primeiro ano, aí fez um mês de aula do primeiro ano e agora já está no quarto ano. Esse ano está no quarto ano. Então, assim, aquela aprendizagem de alfabetização que deveria ter sido realizada no primeiro ano, está sendo realizada agora para algumas crianças. Algumas crianças têm um cognitivo melhor, teve um acompanhamento melhor durante esse período, consegue caminhar, né, tem um pouco de dificuldade ou não, mas algumas crianças têm muita dificuldade. Então, isso vai dando esses espaços, né, do quanto cada um consegue aprender. Minha gente, sem contar das crianças também que ficaram sem alimentação porque iam para a escola para comer. A situação é mais complexa do que a gente imagina, né? Patrícia, o uso constante das telas, né? Celular, que hoje em dia já é a babá da criança desde quando ela nasce, tablet, televisão, videogame, né? A molecada adora um videogame aí. Pode prejudicar a aprendizagem? E quando que ela começa a prejudicar? Então, os pais precisam ficar atentos a isso, por isso que eu falo a questão de regras, né? Do quanto que essa criança tem acesso a essas telas, do quanto que isso, do que elas estão assistindo, né? Do quanto tempo ela fica no videogame, o que teor tem esses jogos, né? Porque, como você falou, é uma babá, tá cuidando do meu filho, eu tô fazendo minhas coisas, a vida dos pais é corrida, eu entendo isso, mas precisa ter regra, precisa ter horários para acessar isso, horários para estudar, né? Para a criança ter essa rotina de estudo, para que lá na frente, quando for prestar vestibular, não fique aquela correria, ai meu Deus, eu não sei isso, não sei aquilo. Então, a criança tendo, desde o primeiro ano, uma rotina de estudos, eu digo assim, uma meia hora que ela faça uma atividade, não só a tarefa de casa, vou ler um livro, vou refazer um exercício de matemática, não sei. E isso constantemente vai aumentando. Nem que ela tenha, né, chegando lá no ensino médio, ela tenha de 1 a 2 horas por dia de rotina de estudo. Entendi. Você acha bacana, então, ter horário? Por exemplo, horários. ter horário. A criança pode ter um celular, mas ela tem que ter horário para mexer, é isso? Isso. E o pai ser persistente nisso. Porque uma coisa é ele falar, hoje você pode, amanhã não, né? Tem que ter uma continuidade e uma firmeza. Hoje não pode. Tem até uma amiga minha que ela é tão firme nisso que na semana de provas da filha dela, ela leva o roteador pro trabalho, ela põe dentro da bolsa e leva. Excelente ideia, minha gente. Essa criança vai agradecer no futuro, né, Patrícia? Sim, porque... Agora vai ficar brava, mas depois ela vai agradecer. Porque a filha dela estuda à tarde, então ela tem só amanhã, que ela fica com a avó, então o que ela faz? Pra não ficar no celular, pra não tirar a atenção dela, ela leva o roteador, porque ele não tem. Pode procurar lá no Google, que o que mais vai aparecer assim, como fazer a internet funcionar sem roteador. Porque essa criançada de hoje... Patrícia, como que a psicoterapia ela pode ajudar nas dificuldades de aprendizagem? O psicólogo pode auxiliar essa criança pequena ou não dá certo? Pode sim. A partir do momento que é detectado, né, essa dificuldade de aprendizagem, tendo essa rede de apoio, como eu falo, né, a medicina e a psicologia, cada um do seu lado, para detectar isso exatamente onde que é. Então, na psicoterapia a gente tem jogos lúdicos, tem testes também que a gente faz, até que ponto essa inteligência está sendo medida ou não, o como que a criança está aprendendo isso na escola, o quanto do emocional está envolvido nisso da criança ter uma dificuldade de aprendizagem ou não, se a medicação que ela já toma, né, por questão do TDAH, tá sendo boa ou não para ela. Tem crianças que tomam a medicação e fica no nada na escola. Porque é uma coisa ela ficar quieta, tá, mas ela não tá aprendendo, e aí? Né? O quanto que isso tem que ser melhorado, quais outras atividades extra, né? Às vezes é importante a criança fazer um esporte, ter leitura em casa, ter outras atividades para que possa estimular isso para ela.
Entendi. Patrícia, o assunto foi extremamente importante. Uma das pautas mais importantes que eu acho que a Patrícia já trouxe até hoje foi essa, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande mesmo em lidar com as nossas crianças e a gente não poderia ter, né? Porque elas são o futuro de tudo isso que a gente constrói. Então a gente tem que dar uma atenção muito especial e contar, sim, com a ajuda de profissionais. Patrícia, deixa para nós os seus contatos, já tá ali na tela. Quem tem um filho aí, ó, quiser dar jeito, não, porque a Patrícia não é assim que funciona, né? Ela vai conversar e tentar aí a melhor solução. A Patrícia Delfino, psicóloga, o Instagram, @PatriciaDelfinoPsi. Isso. Lá posso entrar e falar com você também, isso, né? Isso. Lá tem um link também pro meu contato no WhatsApp, né? Tem os vídeos daqui que a gente já fez. Tem tudo falando sobre mim e sobre as minhas práticas. Muito legal. Patrícia, muito obrigado e até a próxima. Daqui 15 dias está de volta. Isso mesmo. Obrigada. Até. Minha gente, muito obrigado você que permitiu que a gente entrasse aí na sua casa, ou você que está assistindo a gente pelo computador, pelo celular. Aproveite que o final de semana está chegando, aproveite para passar bons momentos com os seus, com a sua família, com as pessoas que você ama, porque dessa vida a única certeza que a gente tem é que a gente vai embora dela, né? E depois que as pessoas vão embora, aí não adianta mais chorar, levar flores, a gente tem que aproveitar, passar esses bons momentos enquanto a gente pode com as pessoas que a gente ama e dê muita importância aos bons momentos e bons papos que você pode ter com seus amigos, com seus familiares, porque com certeza sua vida vai ser muito mais rica se você prestar atenção nesses pequenos detalhes. Um grande abraço para você, a gente está de volta na segunda. Segunda tem a Vanessa com as dicas de beleza para você, minha amiga dona de casa, e eu espero você, encontro marcado às 2h30 da tarde. Até lá, tchau, tchau.